Olá a todos, nesse vídeo nós vamos falar de um assunto muito importante para o Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre os diques e bombas, principalmente de Porto Alegre. A grande mídia veiculou que especialistas colocaram a culpa do não funcionamento dos diques e bombas de Porto Alegre na falta de manutenção. O que não é verdade. O que acontece é que foi um grande erro de projeto. Então, os diques e bombas de Porto Alegre não funcionaram, não foi por falta de manutenção, mas sim por erro de projeto. Foi erro. É um sistema subdimensionado, é um sistema com graves erros de hidráulica básica, tá? É um sistema que teve o sistema elétrico de alimentação mal projetado, erros graves, que não podem acontecer, e nós vamos saber que erros são esses. Mas eu quero antes explicar o porquê dessa imagem e quero falar de outra coisa muito importante também. Eu escolhi essa imagem porque o que é isso? Sacos de areia para conter enchentes. Isso não funciona. Então isso mostra um povo lutando, mas sem saber lutar, sem saber o que fazer, né? Porque, veja, não precisavam nem ter se dado o trabalho de encher sacos de areia. Isso é a mesma coisa do que nada. A areia, ela só consegue vedar a água se ela estiver compactada e estiver com argila, uma areia argilosa, senão ela não veda, tá? E sacos de areia, a areia não está compactada, ela até pode ali conter argila, mas ela não está compactada, então ela não veda, ela não consegue vedar. Ela atravessa e chega uma hora que ela se rompe. Tá? Se ela conseguir vedar um pouquinho, a enchente vai subir e em algum lugar vai romper por falta de compactação. Então isso é a mesma coisa do que nada, né? Sacos de areia só funcionam para ondas. Se tiverem ondas e nós quisermos reduzir a força das ondas, aí sacos de areia funcionam para amortecer as ondas, para quebrar as ondas. Mas para combater o aumento de nível da água não funciona. A areia ela precisa ter argila e precisa ser compactada pela própria água, tá? Então não funciona, gente. Mesma coisa os diques. Os diques, se forem de terra, eles têm que estar extremamente compactados, né? Ou com uma proteção superficial, senão ele se rompe. Tá. Mas veja bem, vamos explicar o porquê que os diques e bombas de Porto Alegre não funcionaram. Erro de projeto, severos erros grosseiros de projeto nos diques e bombas de Porto Alegre. Tá? Vamos explicar por que é um sistema subdimensionado, um sistema com graves erros de hidráulica básica, sistema elétrico mal feito. Tem uma coisa a mais. Mas antes disso, eu quero falar o seguinte. Eu só estou falando isso para vocês verem o tamanho da imperícia que é a situação do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está mal assistido tecnicamente. Tá? Existe uma ausência geral de conhecimento sobre o comportamento das águas.
E o que eu preciso que se entenda é o seguinte: os diques e bombas, eles devem ser desativados. Esse muro da Mauá deve ser derrubado. Tá? Esses diques devem ser desativados. O que o Rio Grande do Sul precisa é construir um canal extravasor entre a Lagoa dos Patos e o mar, para dar vazão para as enchentes. As enchentes precisam encontrar vazão e não barricadas. Por quê? Porque se os diques e bombas de Porto Alegre funcionarem, eles vão agravar as enchentes em municípios como Triunfo e Taquari. As enchentes nesses municípios serão ainda maiores. Os diques e bombas de Porto Alegre vão causar um represamento na foz do Jacuí. Porque se as enchentes estão invadindo Porto Alegre, é porque a condição hidrológica precisa disso. As águas precisam de espaço na planície costeira para se espalharem. E se colocarmos diques ao redor de Porto Alegre, nós vamos reduzir o espaço que as águas encontram para se espalhar. Então isso vai criar um represamento a montante, causando inundações ainda maiores nos municípios a montante, como municípios a montante de Porto Alegre, que são Triunfo e Taquari. E ali os municípios do rio Jacuí, do rio Caí, né? Então não, gente, a solução não é diques, né? E mais sequer, se os diques funcionarem, eles continuam representando risco, porque eles podem se romper a qualquer momento, né? E o Rio Grande o Porto Alegre chamou os holandeses. Os holandeses não são um povo vitorioso sobre as águas. Há 3 anos atrás, um dique se rompeu na Holanda, deixando milhares de desabrigados. Os holandeses são um povo que continuam vivendo com medo. Eles não são um povo vitorioso sobre as águas. Eles cometeram severos erros lá na hidrologia da Holanda. Tá? Pois bem, dito isso, então agora vamos falar sobre o projeto dos diques e bombas de Porto Alegre. Não é falta de manutenção, foi um sistema mal projetado. Tá? Foi um sistema mal projetado. Primeiro que os portões foram subdimensionados, eles estouraram porque foram subdimensionados. Não é porque estavam velhos, sem manutenção, sem pintura, porque enferrujaram ou alguma coisa do tipo. Não. É porque a estrutura deles foi feita para não suporta a pressão da água, estourou. E deixando frestas de até 10 centímetros vedadas com saco de areia, né? Isso não veda a água. Tá? Então, a vedação dos portões foi um pensamento equivocado, errado, imaturo. Tá. Aí, erros severos de hidráulica básica. A água entrou pelas próprias bombas. Por quê? Porque os dutos, ao invés de passar por cima do muro, passou por baixo. Um erro grave, um erro bobo de hidráulica, gente. Quando você tem um sistema de proteção, o sistema de proteção tem que ter um sistema de proteção que protege o sistema. Então, quem é o protetor do sistema de proteção? Entende? Então, o próprio sistema de proteção, ele tem que se autoproteger para, numa situação de tragédia, numa situação de emergência, o sistema funcionar, garantir o funcionamento dele. Então, ele tem que se autoproteger. Então, é um absurdo o que fizeram nas bombas de Porto Alegre. A água entrar pelas próprias bombas que não funcionam. Olha que absurdo. Por quê? Porque fizeram os dutos passando por debaixo do muro de contenção. E não.
Os dutos, eles têm que passar por cima do muro e jogar a água por cima do muro. Isso é básico, gente. Isso é básico de hidráulica. Você tem um sistema de vedação para proteger de enchentes. As bombas que tiram água de dentro para fora têm que passar por cima do muro. Porque se passarem por baixo, se der uma pane elétrica, uma pane mecânica na bomba, e a bomba parar de funcionar, vai começar a entrar água do rio para o interior, pela própria bomba, passando ali pelas palhetas da bomba, fazendo um fluxo inverso. E se nós tivermos que colocar válvulas para impedir isso, irá causar uma perda de rendimento do bombeamento maior do que a perda de nível por passar por cima do muro. Então é preferível que os dutos passem por cima do muro. Esse é o sistema mais seguro e mais eficiente, mais robusto. Então você vê que eles cometeram uma falha gravíssima. Gravíssima. Tá? E até agora eu não vi ninguém falando sobre isso nas bombas. Nem os holandeses falaram isso. Levaram 7 milhões de reais para encher a cabeça dos gaúchos de abobrinha e não falarem isso que eu acabei de falar. Uma coisa básica. Né? Aí teve erro no sistema elétrico, porque o sistema elétrico ele tem que ter tem que ser um sistema independente. Se não for possível ser independente, ele tem que ter algumas bombas devem ter geradores, igual a barragem eclusa. A barragem eclusa de Bom Retiro do Sul, ela tem que ter um gerador, porque se der pane no sistema elétrico, o gerador é acionado, garantindo o funcionamento das comportas numa situação de emergência, que é preciso abrir as comportas e der uma pane elétrica. Mesma coisa as bombas. Por que essas bombas não tiveram gerador? Por quê? E por que o sistema elétrico foi colocado abaixo da cota de proteção? Tudo erro de projeto causado pela imperícia. São erros tão grosseiros que a gente chega até a pensar que foi feito de propósito para não funcionar, de tão grosseiro que foram os erros. E o estudo feito pelos acadêmicos criticou a construção do canal extravasor, né? Mas veja, se todos esses recursos, desde o início, esses recursos que foram pagos para os holandeses, para os alemães, para projetarem esses diques e bombas, todo o dinheiro gasto nessas infraestruturas, nessas máquinas, se tivessem sido direcionados para a construção do canal, hoje o canal, se não tivesse pronto, já estaria pela metade. E o canal estando pela metade, as enchentes são reduzidas pela metade. O canal estando pronto, as enchentes são extintas. Então, todo o dinheiro que o país, que os municípios, que o Estado dedica aos diques, aos holandeses, aos japoneses, como é o caso de Santa Catarina. A Santa Catarina está contratando os japoneses. É tudo dinheiro jogado fora. Não vão encontrar solução. Tá? Os japoneses erraram porque se transformaram em topeiras, cavando buracos debaixo da terra para acumular água. Não funciona. Não tem como esconder água debaixo do armário. Aquele sistema vai chegar um momento que ele vai se esgotar. Não é a solução correta. Os japoneses erraram. Os holandeses também erraram. Tá? Não vou dar consultoria gratuita aqui no canal para os holandeses e para os japoneses. Não vou dar. Tá? Eu só estou dando consultoria gratuita para os gaúchos. Então vamos lá.
Bom, se algum dia isso tudo for reconhecido, não sei. Espero que algum dia isso tudo seja reconhecido, né? Não pensando só em mim, pensando no bem do Rio Grande do Sul, né? Porque não há solução para o Rio Grande do Sul, senão a construção de um canal. Se esse canal não for construído, o Rio Grande do Sul está condenado ao pesadelo de águas. Não tem solução. Não tem como esconder a água no armário, varrer a água para debaixo do tapete, empurrar água. Não tem como. A única solução para as águas é dar vazão para elas. Então é isso. Esses foram os erros dos sistemas de proteção de Porto Alegre que nunca protegeram nada, né? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Muito obrigado pela audiência. É isso aí. Forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.